Boa tarde a você, boa tarde a todos. É um prazer sempre estar aqui na Prime TV, fazendo algum trabalho nessa emissora fantástica. E cada vez que eu venho aqui para fazer uma entrevista, eu me deparo com uma especialidade extremamente importante. E hoje eu tenho o prazer de entrevistar aqui a doutora Franciele Arruda, que é uma nutricionista. A gente sabe que a alimentação ela nos protege de muitas doenças, nos torna ação de cabeça, de corpo e de alma também. A alimentação é uma coisa importante, mas precisamos ter critérios e ter conhecimento dessa alimentação para que possamos nos alimentar bem. Então, eu gostaria de entrevistar aqui hoje a doutora Franciele, dizendo que é um prazer muito grande tê-la aqui. O prazer é meu, obrigada pela oportunidade de mais uma vez estar aqui presente. Tá bom. Doutora Franciele, a sua atividade é extremamente importante, porque a gente sabe que a alimentação, uma boa alimentação, uma alimentação correta, uma educação alimentar, faz com que a pessoa possa ter saúde. E possa também que ela tenha um peso equilibrado do corpo e não tenha gorduras localizadas, não tenha problema do coração, coisa parecida. E também não contraia problemas de saúde de outra natureza. Então, uma alimentação boa, a gente sabe que ela vai nos resultar em saúde. E a preocupação da sociedade, muito grande, é a questão do peso, da gordura. Você come, vai engordando, depois você faz uma dieta, daí você se sacrifica naquela dieta, faz dieta, deixa de comer coisas que você adora, de repente você emagrece, daí de repente você volta a emagrecer. Então, o que a senhora diria para nós com relação a esse efeito sanfona que todo mundo fala? E é decorrente de milhares de pessoas que fazem a dieta e depois voltam a ganhar peso novamente. O efeito comum é mais comum do que a gente pensa, né? Até estatisticamente, 95% das pessoas que fazem dieta exclusivamente com esse objetivo de perda de peso, elas voltam a engordar num período de até 5 anos. E por que isso acontece? Porque, na verdade, essa pessoa ela adotou uma estratégia, né, que não era mais adequada. Como você falou, a pessoa faz uma restrição muito severa, né, corta todos os alimentos que ela tinha na rotina, chega ao peso que ela gostaria, né, de atingir, e quando emagrece, né, chega naquele peso, ela resolve abandonar tudo, né? Então, retoma os velhos hábitos que tinha. E é onde, então, vai resultar, né, nesse efeito sanfona. Então, quando a gente pensa em emagrecer, a gente tem que pensar numa estratégia que seja sustentável, né, enquanto mudança de comportamento, enquanto mudança de hábitos alimentares, para que a gente consiga sustentar esse emagrecimento. Porque perder peso, na verdade, até é fácil, digamos assim. O mais difícil é manter esse peso perdido. E esse é o maior problema, porque as pessoas não mudam os hábitos, né, que levaram ao ganho de peso. Então, a mudança de hábitos é que vai fazer você emagrecer e permanecer naquele peso ideal que você acha melhor. E o vilão maior que a gente vê falar é o doce. Os pão, doce, os doces que são coisas maravilhosas, né? O açúcar nos deixa assim inebriados quando vê um bolo, um pudim e tal. O que a senhora me diz da influência do açúcar nessa relação de engordar ou emagrecer? Bom, eu não gosto muito de usar a expressão de alimento vilão, alimento mocinho, né? Quando a gente pensa no contexto alimentar saudável, equilibrado, tem espaço para tudo. A questão é o quanto de espaço que você dá para cada tipo de alimento. Obviamente, enquanto a gente pensa, né, em alimentação saudável, as frutas, legumes, verduras, né, alimentos integrais, com certeza tem que ter um espaço bem maior, né, na nossa alimentação do que os doces, por exemplo, né, o açúcar, mais precisamente, que foi a sua pergunta. Então, o excesso é que é o problema. E hoje a gente tem o excesso adicionado em tudo.
né? A indústria acaba fazendo com que a gente, não digo nos vicie, né? Mas alimentos mais doces, com mais gordura, naturalmente eles promovem uma sensação imediata, né? De satisfação e de prazer enquanto a gente come. Coisa que um alimento mais natural, enquanto fruta e legume, não fornece porque tem um sabor mais suave. Então a gente acaba meio que querendo, né? Cada vez mais alimentos açucarados ou gordurosos para satisfazer essa necessidade que a gente tem. Então, eu acredito que o problema está sempre no excesso. Cortar completamente, eu acho que não funciona, porque qualquer medida assim muito radical, a gente não sustenta. Os doces, eles sempre fizeram parte da nossa vida desde a infância, inclusive com memórias afetivas, né? E eu não vejo motivo para a gente excluir, mas a gente tem que equilibrar. Mas o que pode fazer para diminuir o consumo do açúcar refinado, que eu acho que é o veneno branco, um dos venenos brancos que o pessoal fala, né? O açúcar e o trigo, né? Então, é importante usar o açúcar integral, aquele outro também que chama-se mascavo, entendeu? O que você me diz disso? Tentar reduzir esse açúcar refinado ajuda muito? Com certeza. Açúcar, na verdade, é açúcar. Se você for me perguntar, o açúcar mascavo é melhor que o refinado? Na verdade, assim, a diferença entre eles é que o açúcar mascavo, por exemplo, ele não sofreu o processo de refinamento, então ele tem ali um pouco mais de nutrientes, né, do que o açúcar branco, que não tem nutriente algum, a não ser a glicose em si. Mas, mesmo assim, a gente tem que começar a aprender a nos satisfazer com sabores mais suaves, né? Então, é um trabalho de adaptação do paladar que a gente tem que fazer com o tempo. A nossa língua é composta por papilas gustativas, né? E essas papilas, conforme a gente cada vez expõe elas a sabores mais doces, cada vez mais ela vai precisar de teores maiores de açúcar para se satisfazer. Então, quando a gente fala em processo de reeducação de paladar, é um processo aí que talvez pode levar de 15 a 20 dias, mais ou menos, que é o tempo que as nossas papilas gustativas, as células das papilas se regeneram, né? Então, durante 15, 20 dias, se a gente faz um trabalho de reduzir essa carga de açúcar, expor o paladar a alimentos mais azedos, mais amargos, dali a 15, 20 dias, quando você for novamente comer um alimento doce, talvez você sinta ele bem mais doce do que ele, né? E você se satisfaça com uma quantidade menor de açúcar. Isso, eu concordo plenamente. Na minha vida, eu parei de tomar refrigerante, né? De repente, um dia eu tomo um gole de refrigerante, eu não consigo tomar meio copo. Parece que eu estou tomando um melado, uma coisa assim, com muito açúcar. Eu não aguento mais a quantidade de açúcar que tem no refrigerante. O mesmo acontece com as pessoas que tomam café também, café, né? Sem açúcar, né? Eu estou tomando café sem açúcar. Dificilmente quem toma café sem açúcar hoje, né, que conseguiu retirar, dificilmente consegue tomar café com açúcar novamente. Então, as mudanças de hábitos é que fazem a gente melhorar do ponto de vista de educação alimentar, né? Então, por exemplo, a gente sabe que a alimentação é o vilão da gordura, é o vilão por engordar, né? Mas existe algo mais que pode ajudar, por exemplo, além de você mudar o hábito da alimentação, existe algo mais que possa influenciar, pode ajudar no emagrecimento? Sim, a alimentação é sempre o primeiro ponto, né? O ponto-chave. Então, essa alimentação ela tem que estar equilibrada, não só em qualidade, mas também em quantidade. Porque quando a gente pensa em emagrecer, a gente precisa ter déficit calórico, né? Ou seja, a gente precisa gastar mais, né, do que aquilo que a gente consome, enquanto calorias e energia. Mas as pessoas se esquecem que o emagrecimento, ele é nada mais do que um dado que tem várias facetas, e a gente olhar para a questão da alimentação é apenas uma faceta desse dado, né? Muitas coisas influenciam no emagrecimento, e eu poderia aqui te dizer duas que eu considero bem importantes e que as pessoas negligenciam muito, que é o sono, porque é durante o sono que acontece toda a regulação do nosso metabolismo, enquanto inclusive produção hormonal, né? Então, inclusive hormônios relacionados à fome, à saciedade, né? O próprio hormônio do estresse, tudo isso que influencia no nosso apetite, né? Ou mesmo na questão mesmo da produção de outros hormônios. Então, a questão do sono é fundamental. Quando a gente quer emagrecer, a gente precisa ter uma boa noite de sono.
para que ocorra essa regulação. E também, como eu falei, a questão do estresse, né? Que hoje em dia é o mal do século, né? Todo mundo vive estressado, né? E os níveis altos também de estresse, já tem diversos estudos que comprovam, né? Que isso facilita muito o excesso de peso e principalmente o acúmulo de gordura nessa região abdominal. Então, eu acho que é importante a gente observar quem, né, gostaria de emagrecer, não só a questão da qualidade da alimentação, mas também como anda a sua vida em relação ao seu estresse, né? Se você tem feito atividades para tentar modular esse estresse e também como é que andam as suas noites de sono. O estresse gera uma ansiedade muito grande, né? Gera um desespero e você começa a comer. Então, eu gostaria de falar agora aqui. Eu sou muito do chá, né? Eu adoro chá, né? Tomo chá de todas as conhecidos, capim-cidreira, erva-cidreira. Agora descobri o chá de manjericão, coisa que eu não conhecia, uma maravilha no sabor e um alimento fantástico, um remédio fantástico contra qualquer tipo de infecção. Então, eu acho que isso aí tudo ajuda. Mas os chás, as vitaminas, eles contribuem para esse processo de emagrecimento. O que pode associar a essa educação alimentar, a mudança de hábito, a inclusão de chás, ou vitaminas, coisas que a gente tem na natureza, as coisas naturais? Os chás, né? Não só os chás, mas os temperos naturais, principalmente ervas e especiarias, eles têm compostos bioativos, né? Que eles potencializam, né, ações anti-inflamatórias, antioxidantes no nosso corpo, e isso favorece o processo de emagrecimento, né? Então, eles podem sim ser utilizados como uma estratégia, mas não que eles vão ser a solução, né? Vou tomar esse chá para emagrecer, né? Eles não têm esse poder isoladamente, mas eles podem ser utilizados como coadjuvantes desse processo, sim. Assim como suplementos de vitaminas e minerais também, quando a gente não consegue suprir isso por meio da alimentação, a gente acaba também fazendo a suplementação, né? É bastante interessante, até porque esses tipos de nutrientes que vêm com os alimentos varia também muito de acordo com a sazonalidade desses alimentos, do solo onde ele foi plantado, né? Então, até isso também a gente não tem total certeza da quantidade de nutrientes que aquele alimento tem, então a gente trabalha também com a suplementação com esse objetivo. Então, o foco principal é sempre a gente cuidar da alimentação, como eu disse, em quantidade e qualidade. E a gente utilizar a suplementação e o uso de ervas, chás, especiarias como coadjuvantes no tratamento. Hoje existe tudo na internet, né? Quer emagrecer, você procura ali. Mas eu sou da moda antiga, que eu acho que quando você consulta um terapeuta, consulta um médico, frente a frente você consegue questionar, abordar e discutir aquelas terapias, aqueles tratamentos. E na internet você busca aquilo ali, ele fala, ele mostra você fazer um doce, um bolo. Tu vai fazer, muitas vezes não dá certo, entendeu? Agora, se tivesse o professor ali próximo, ele regularia, ele informaria bem isso aí. Então, eu acho importante esse trabalho. Eu queria perguntar para a senhora aqui, para concluir, que nós temos 2 minutos só, entendeu? Eu acho importante o contato do paciente, ou da pessoa que não paciente, porque não é doente, o gordo não é doente, mas aquele que quer emagrecer, quer manter uma saúde preventiva para a doença, quer se alimentar bem, saudável, sem excessos de gordura, de açúcar, as coisas. Como é que ele pode fazer, por dizer assim, qual que seria a dica que a senhora daria, entendeu? Para que, como ele poderia acessar isso? E repito, eu acho que a informação é tudo. A informação é educação alimentar, educação de estudo. Quando você tem informação, você se educa, você se regula, você faz a coisa mais correta do ponto de vista técnico, né? Então, uma nutricionista é uma pessoa técnica. Eu digo assim, ó, a nutricionista, não porque a senhora está aqui, a nutricionista, eu considero muitas vezes ela mais importante que o médico. Porque a nutricionista vai dizer o que você pode comer, o que você não pode comer, o que você tem que comer menos ou o que você tem que comer mais. Eu tenho essa visão da nutricionista, inclusive associamos aos meus parentes, meu sogro, minha sogra que estavam mal de saúde, eu contratei uma nutricionista e a família não queria. Não, o caso dele não é nutricionista, o caso é médico. E o nutricionista chegou lá, ele mudou totalmente o hábito alimentar dele e a gente sentiu uma melhora muito grande dele. A nutricionista mudou dentro do quadro mal que ele estava, né? Ele veio a falecer depois, mas ele teve um período de vida mais longo um pouco e com uma boa qualidade de vida, diminuiu o sofrimento e nós dávamos comida para ele que a nutricionista condenou. Então, o que a senhora diria para terminar aqui? Qual a sua dica de ouro
para que a pessoa possa satisfazer esse desejo de emagrecer, principalmente as pessoas que querem emagrecer e não conseguem? Eu acho que essa tua fala já respondeu tudo. Procurar ajuda profissional facilita bastante esse processo, né? Porque hoje em dia a gente está com a internet, né, à disposição, então as pessoas procuram as dietas que estão disponíveis, né, inclusive de profissionais que não têm habilitação para isso. Então, você quando procura ajuda profissional, você tem sim um tratamento que é individualizado e voltado especificamente para a sua necessidade, né? Então, quando a gente fala em um tratamento individualizado, é exatamente isso que eu me refiro. A gente vai avaliar a sua condição clínica de saúde, como você está, a gente vai avaliar os seus hábitos alimentares, né? Vai avaliar a sua rotina e, a partir disso, pensar em quais são as melhores estratégias para que a gente possa promover as mudanças na alimentação que você precisa e que vão de encontro ao seu objetivo, né? Seja ele de emagrecimento ou seja ele de melhora do quadro geral da sua saúde. Doutora Franciele, adorei falar com a senhora, acho que é muito importante. E eu queria reiterar esse meu pensamento de buscar o profissional. Não é a fala dela, mas ela enfatizou que era importante ter esse profissional para que a gente possa conversar e ver que cada caso é um caso, cada corpo é um corpo, cada situação, cada cultura alimentar, tudo está envolvido. Então, queria agradecer muito a sua presença aqui, entendeu? Aí nós temos na tela ali os seus telefones. E aonde fica o seu atendimento, o seu consultório? Aonde fica? Eu atendo presencialmente no meu consultório, que fica em São José, no bairro Ipiranga, e também faço acompanhamento online. Então, aí todo o Brasil, inclusive tem pacientes até fora do Brasil, né, que fazem acompanhamento online comigo. Você é natural de onde? Eu sou natural de Florianópolis. De Florianópolis. Tá bom. O pai é de Urubici? Não. Meu pai é de Urubici. Tá bom. Queria agradecer a todos e dizer que é um prazer sempre grande estar aqui, fazendo um trabalho para trazer mais informações de pessoas técnicas que conhecem daquilo que a gente está entrevistando. Isso é muito importante, respeitar quem estudou e quem trabalha na área. Obrigado.